Sabe o que é? Nada dá certo pra mim. Ninguém me entende, ninguém reconhece o que eu faço. Eu me sacrifico pra todo mundo, mas ninguém dá valor. Não importa o que eu faça, nunca é o suficiente. Mas é que se aquilo não tivesse acontecido comigo, minha vida seria diferente. Eu só sou assim por conta do meu passado. Eu só não consegui prosperar porque não tinha ninguém pra me apoiar. Essas são frases típicas de pessoas que se vitimizam. Pessoas que se sentem impotentes diante das circunstâncias e sempre estão transferindo sua responsabilidade para fatores externos. Mas sabe o que é pior nisso? É que pessoas assim, elas limitam seu próprio crescimento, elas limitam seu próprio desenvolvimento, elas matam sua própria capacidade de vencer desafios. E o pior de tudo é que vítimas nunca conquistam nada. E antes de dar continuidade nesse assunto, gostaria de dar boas-vindas para você que chegou agora por aqui. Meu nome é Stephanie Caroline, aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre a mentalidade que mudou a minha vida. E é um vídeo que eu abordo um pouco sobre esse tema, de vitimização. Só que eu senti que precisava trazer um vídeo específico sobre isso, porque não tem como você prosperar, você se desenvolver se você tem um papel vitimista, se você assume esse comportamento vitimista na sua vida. E nesse vídeo eu quero te ensinar a se libertar disso de uma vez por todas. Esse comportamento de se vitimizar diante das situações, ele pode ser tanto inconsciente quanto consciente. Só que na maioria das vezes acaba sendo inconsciente, porque a pessoa ela já faz tanto aquilo que já se tornou um hábito. A pessoa ela já se acostumou a agir dessa forma. E isso está muito relacionado com baixa autoestima, com insegurança, com traumas passados. Então tudo isso influencia para que uma pessoa assuma esse comportamento ou não. Mas antes de te passar uma forma prática para poder lidar com esse comportamento, eu preciso passar para você os pontos de identificação, para que você olhe e identifique qual deles está mais forte em você. Se você tem todos esses pontos, se você tem um só, ou até mesmo se você não tem nenhum. O primeiro deles é a busca por validação. Esse aqui, a pessoa vitimista, ela precisa que os outros vejam o quanto ela é sofredora. Ela busca o tempo inteiro por validação, reconhecimento dos outros. Elas se sentem negligenciadas, não valorizadas. E isso faz com que elas sempre enfatizem os seus problemas para poder receber a atenção. Às vezes o negócio é desse tamanho aqui, ela faz um auê assim para que ela receba essa atenção, essa validação dos outros. Ela é aquela pessoa que está sempre dizendo: ninguém reconhece o que eu faço, a minha vida é muito difícil, eu me sacrifico tanto pelos outros, mas ninguém me dá valor. E outro ponto de identificação da vitimização é o sentimento de superioridade. A pessoa que ela se sente superior por conta das suas grandes experiências de sofrimento. Então ela julga os outros com base em suas próprias experiências. Ela vai ser aquela que diz assim: ah, mas você tá falando isso porque você não passou pelo que eu passei. Você não sofreu um terço do que eu sofri. Essas são algumas frases dessa pessoa vitimista que tem esse senso de superioridade. E aí a gente acaba entrando também em outro ponto, que é o foco exclusivo nos seus próprios problemas. Ela tem falta de empatia com o outro. Ela tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro porque ela sempre acha que a sua dor, que o seu sofrimento sempre é maior, que as suas experiências sempre são mais difíceis que a de qualquer outra pessoa. Então ela não consegue reconhecer e entender o problema do outro. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que quando você chega para contar alguma coisa para ela, para contar algum problema para ela sempre vai tentar colocar a dor dela como maior que a sua. E aí você mal conta para ela aquilo que você tá passando e ela já fala: nossa, mas eu também passei por isso. Você não imagina como foi para mim. Não, mas eu passei por isso, só que foi muito pior. Então ela sempre coloca a dor dela como muito maior que a dor do outro. Ela não tem empatia com o próximo. E o quarto e último ponto de identificação é o pensamento repetitivo sobre os seus traumas. Ela fica o tempo todo se lamentando, pensando, ruminando aquilo que aconteceu com ela no passado. Ela não larga o passado, ela é a pessoa que é agarrada no passado. Ela fica o tempo todo lembrando, pensando, falando sobre aquilo que aconteceu com ela. Só que ela não busca por nenhum tipo de solução. Ela é aquela pessoa que sempre justifica o seu presente com aquilo que aconteceu com ela no passado. Então ela sempre vai falar: não, mas eu tô assim agora porque aconteceu isso, isso e isso. Eu tô assim agora porque fulano fez isso comigo. Então ela sempre vai pegar
o que está acontecendo com ela agora e ela não busca uma solução para isso e sempre vai pegar justificativa lá no passado. E aí eu quero saber se você se identificou com algum desses pontos ou conhece alguém que se encaixa um pouco aqui nesses pontos. Mas agora vem a melhor parte. Como eu posso resolver isso? Como lidar com isso? Eu não quero esse comportamento vitimista na minha vida. Eu identifiquei que eu tenho um ou outro, às vezes tenho todos, e eu quero saber como eu posso ser uma pessoa diferente. E bom, o primeiro passo você já deu, que foi ter ficado até aqui nesse vídeo. Então você já conseguiu fazer um processo aí de autoconhecimento, de autorreflexão, de identificar o que precisa ser mudado em você, de identificar alguns comportamentos que talvez você tenha. E se você tá aqui até agora nesse canal assistindo esse vídeo, é porque você quer se desenvolver, você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer prosperar em todas as áreas da sua vida. E se você identificou algum comportamento vitimista, você sabe que com isso você não consegue ir para frente. Então você vai precisar trabalhar duas habilidades em você para poder se livrar de uma vez por todas desse comportamento vitimista. A primeira habilidade é a autorresponsabilidade. E esses dias eu estava lendo a Bíblia e lá em Gênesis retrata, né, aquele momento que Deus vai falar com Adão e Eva porque eles tinham comido o fruto proibido. E ficou muito nítido a transferência da responsabilidade ali naquela cena. Eu consegui visualizar nitidamente aquilo. Porque Deus pergunta para Adão, por que você fez isso? Por que você comeu o fruto? Aí ele vai lá e fala, não, foi a mulher que o Senhor colocou para mim. Foi ela que me deu o fruto. Aí Deus pergunta para Eva, por que você fez isso? Ela fala, não, foi a serpente. Então, aqui você vê um transferindo a responsabilidade para o outro. Ninguém assume a culpa. E a autorresponsabilidade é justamente você assumir a sua culpa, você assumir a sua responsabilidade, entender qual é a sua participação em cada um dos acontecimentos que aparece para você. E aqui, principalmente, quando a gente fala de vitimização, é entender e assumir a responsabilidade de que só depende de você. O que aconteceu lá no passado, fica lá no passado. A partir de agora, é você quem manda. A partir de agora, você é responsável por si mesma. Você vai fazer o que for preciso, porque só depende de você. E a segunda habilidade é a resiliência. Eu sei que essa palavra ela já se tornou clichê, mas o significado dela é muito importante, principalmente aqui quando a gente está falando de vitimismo. Resiliência é um conceito da física que diz sobre a capacidade que um material tem de se retornar para a forma original depois de ter sido submetido a um momento de tensão. E para nós, trazendo aqui essa palavra para o desenvolvimento pessoal, resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de ressignificar, de superar, de vencer traumas, vencer desafios, a capacidade que a pessoa tem de pegar aquela situação que aconteceu com ela, que foi traumática, que foi desafiadora e ressignificar para uma coisa boa. É uma habilidade que te permite não só resistir um momento de tensão, uma situação difícil, um trauma, mas também crescer e evoluir a partir dessas experiências. Então é para você olhar para a sua história, olhar para o seu passado, para as suas experiências desafiadoras, olhar com cuidado, mas ressignificar. Não ficar presa nesse passado, não ficar ruminando, lamentando por esse passado para sempre. É olhar para isso, entender, ok, a partir daqui é outra história. E aí você ressignifica isso. Faça algo positivo com isso. Não fica aí se lamentando, esperando que alguém venha te salvar. O que você precisa é se levantar e construir a vida que você quer ter daqui pra frente. E para encerrar, eu vou deixar aqui uma frase de Augusto Cury que dá muito certo aqui com todo esse tema desse vídeo, casa perfeitamente com isso. Que é o seguinte: ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para conquistá-lo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre como transformar desconforto em sucesso. E eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você, porque vai casar muito bem com o assunto aqui desse vídeo. Vai ser um complemento desse tema de hoje, porque vai te chamar para ação. Então eu não vou nem me despedir de você, vou deixar o vídeo aqui para você poder assistir depois desse, e eu te vejo lá.